A paz do Senhor, meus irmãos. Essa semana nós estamos falando sobre os milagres de Jesus, né? O nosso texto base encontra-se em João, capítulo 2, verso de número 7, que diz assim: Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Mas hoje eu quero parafrasear com o texto que encontra-se no livro de Marcos. Marcos, capítulo de número 5, verso 21 diz assim: Tendo Jesus voltado ao barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. No verso de número 35 diz assim: Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e que disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Amém? Quando a gente fala de milagre, a gente sabe que é uma especialidade do nosso Deus. Não existe ser humano que possa fazer. Quando a gente fala em milagre, é algo que, aos olhos humanos, impossível, né? Não tem como, não dá para fazer. Então, quando as minhas e as suas forças já fizeram tudo que estava ao nosso alcance, tudo que, humanamente falando, foi feito, aí é a hora do milagre. É a hora que as coisas acontecem como o Senhor quer que aconteça, né? No casamento, acabou o vinho. A gente sabe que vinho, né, simboliza alegria. Um casamento sem alegria não tem como. Uma convivência sem alegria. Tem sim as suas dificuldades, mas se acabar a alegria, não sobrevive por muito tempo, né? E ali naquela festa, como que ia ficar a situação dos noivos, né? Noivos desleixados, não deixaram acabar, não prestaram atenção, não fizeram questão dos convidados. Mas no meio daquele casamento, tinha alguém que podia mudar essa situação. E esse alguém era Jesus. E Maria sabia disso. Maria vai e fala para aqueles que tinham a responsabilidade de continuar servindo o vinho: olha, tudo que ele mandar vocês fazer, façam. E Jesus ali vai e fala: encham as talhas. E eles encheram. E o que ali tem em comum com Jairo é que ninguém questionou. Quando Jesus manda eles encherem as talhas, eles não questionam, eles fazem. Quando Jairo chega ali, fala com Jesus a respeito da situação da sua filha, a gente conhece, né, que entre Jairo falar e Jesus ir para a casa de Jairo, continuar o caminho, aconteceu algo também, que foi outro milagre, que só Jesus podia fazer. Aquela mulher estava doente há 12 anos. 12 anos ela padecia de um mal. Ou seja, quando Jairo teve a felicidade de receber a sua filha, porque ela tinha 12 anos, aquela mulher recebeu aquele diagnóstico de uma hemorragia de sangue que não cessava. Então, enquanto um estava se alegrando, estava feliz pela chegada de uma filha, tinha alguém que estava sendo sentenciada a um tempo, excluída, afastada, doente, perdendo todos os recursos que tinha. E ali, Jesus faz, né, opera ali um milagre na vida daquela mulher e continua andando para ir para a casa de Jairo, porque ele tinha algo para fazer na casa de Jairo. E quando eles estão no caminho, chega alguém para dizer: olha, já morreu, não tem mais o que fazer. Talvez, demorou demais, Jairo, você tinha que ter vindo logo, tinha que ter levado o mestre. Mas Jesus, ele não se importa com aquilo que estão falando, porque ele sabe que ele vai mudar a situação, ele sabe de todas as coisas. E ele fala: olha, Jairo,
crê somente. Não tenha medo, creia. E aí, é assim que o milagre acontece, né? Os responsáveis por servir o vinho não questionaram, só obedeceram. Jairo não questionou, porque ali enquanto Jesus parou para atender aquela mulher, Jairo não era qualquer um. Jairo era o príncipe da sinagoga. Jairo era autoridade. Jairo era alguém que naquele lugar tinha uma importância. Jairo tão somente continuou acompanhando a Jesus. Continuou, esperou Jesus fazer o que tinha que fazer na vida daquela mulher e foi andando, até que chegou a notícia. E quando chega a notícia ruim para Jairo, aqui também não diz que Jairo falou nada, a Bíblia não diz que Jairo deu resposta alguma para alguém. Só tem Jesus falando para ele, olha, não temas, crê somente. Então, o milagre do Senhor, o milagre que eu e você precisa de algumas atitudes, né? Primeira, a gente precisa falar com quem pode fazer. Eu e você precisamos ir direto ao dono do milagre. Milagre só quem faz é Jesus. Eu e você precisamos deixar de procurar pessoas que não podem resolver o nosso problema. Muitas das vezes eu e você vai desabafar com pessoas que não pode resolver. Pessoas que até, às vezes, podem nos acusar de algo. Dizer que você está passando isso porque é a mão de Deus pesando sobre você. Não aconteceu porque você tem pouca fé. Não aconteceu porque você está em pecado. Ou você vai desabafar com quem nem entende do que você está falando. Só entende de milagre quem já viveu e quem acredita nele. Só entende de milagre quem sabe quem é o dono do milagre. Porque quando Maria pede para aqueles homens obedecerem Jesus e Jesus manda eles encher as talhas de água, Maria sabe com quem está falando. Quando Jairo fica sabendo que Jesus está chegando, que tem uma multidão ali, e ele se prostra e ele pede para que Jesus entre com providência, para que Jesus vá à casa dele e para que Jesus faça alguma coisa sobre a vida da filha dele, ele sabe com quem ele está falando. Ele foi até lá porque ele sabia que Jesus podia fazer. Quando aquela mulher do fluxo de sangue ouve falar que Jesus vai passar e ela toma ali aquela atitude de ir porque ela podia morrer. Ela poderia morrer naquele tempo, ela não podia estar no meio da multidão. Ela tinha que estar excluída. Ela tinha que estar separada. Então, quando ela toma essa atitude, ela sabe com quem ela vai falar. Eu e você precisamos saber com quem a gente está falando, o que a gente está falando. Então, quando você precisar de milagre, de intervenção divina, que quando você precisar de algo que só Jesus pode fazer, fale com ele, peça para ele, se humilhe nos pés dele. Ele tem poder para fazer. E no casamento ele fez. Ele fez tanto que o mestre Sala falou, como assim? Normalmente é servido o vinho, né? Melhor, mais saboroso no começo da festa. E esses noivos não, eles fizeram o contrário. Deixaram o melhor vinho por último. Jesus, ele é especialista em milagres, meus irmãos. Ele faz o melhor, ele faz da melhor forma. Naquele casamento, o melhor vinho veio depois. Por quê? Porque quem falou com ele sabia o que ele podia fazer. Quando Jairo vai lá e fala com Jesus, ele sabia que ele tinha poder para ressuscitar a filha dele. E Jairo teve a mesma atitude, falou com quem podia. Só que outra atitude de quem precisa de milagre é obediência. Como é difícil obedecer ao Senhor. Como é difícil sermos obedientes ao que ele fala, ao que ele pede, ao que ele manda. Aqueles homens não questionaram. Jairo, durante o caminho, não questionou. Senhor, vamos embora, minha filha vai morrer. Senhor, ajuda. Não, ele continuou seguindo. Quando chegaram as notícias ruins, Jairo também não questionou.
Mais à frente, quando Jesus escolhe quem vai entrar com ele na casa, e Jesus tira as pessoas ali que já estavam chorando, já estavam se lamentando pela morte da menina, perdão, Jairo também não questiona. Jairo continua obedecendo o que Jesus está falando, está fazendo. Olha, mandou tirar, tira. É para fazer, vamos fazer. É ele que está mandando. Quem está mandando é o dono do milagre. Então, se ele está mandando, a gente obedece. E quando Jesus fica ali na casa, só com Tiago e João, Jairo e eu acredito que a mãe da menina, alguma coisa diferente acontece. A menina volta à vida. A menina volta à vida. Porque, às vezes, os cenários dos milagres são diferentes, né? No caso do milagre do casamento, era necessário ter plateia. Era necessário ter aquele povo todo para saber ali o que estava acontecendo. No caso da mulher do fluxo de sangue, era necessário ter plateia. Porque quando Jesus fala assim, olha, alguém tocou em mim, alguma coisa diferente aconteceu. E os discípulos, mas Senhor, estão te apertando, estão te, né, ali oprimindo, e o Senhor está dizendo, não, pera lá. Alguma coisa diferente saiu de mim porque alguém me tocou diferente. E tinha uma multidão. E quando aquela mulher se levanta e diz, Senhor, foi eu quem te toquei, tem uma multidão. Existe uma plateia ali para saber que o milagre aconteceu. Porque eu acredito que aquela mulher era uma mulher conhecida naquele lugar. Uma mulher que vive excluída. Num lugar onde as mulheres ficavam 7 dias, no máximo 10. E ela está lá 12 anos. Ela era conhecida naquele lugar. Quando ela se coloca de pé e diz, fui eu que te toquei, a multidão precisava saber que aquele milagre aconteceu ali, no meio da multidão. No caso de Jairo é diferente. Quando Jesus chega na casa e a casa está cheia, a casa está ali, a gente pode dizer, os observadores, como é que Jairo vai reagir? O que vai acontecer? A filha dele morreu, ele é alguém de autoridade, como é que vai ser isso? Todo mundo ali choroso, todo mundo ali esperando ele chegar para saber qual ia ser a reação dele. E ele chega com quem tem poder para fazer. Ele chega com o dono do milagre. E ali é necessário que não tenha plateia. Ali é necessário que a casa esteja só com as pessoas que realmente têm propósito, que as pessoas que realmente precisavam saber, precisavam ver. E o milagre acontece. A menina, ó, levanta, senta. Jesus fala, dá comida. Ela estava dormindo. Talvez a gente precisa discernir o que o Senhor quer. Qual é a situação, qual é a plateia que ele quer. Se é a plateia multidão, todo mundo precisa ver, todo mundo precisa saber. Ou se ele quer uma coisa intimista, se ele quer operar o milagre dentro da sua casa só com os seus, só com quem realmente conhece, só com quem realmente sabe o que está acontecendo. Jairo era alguém de autoridade. Jairo era alguém conhecido. E talvez o milagre não tenha acontecido na minha casa e na sua, porque as pessoas que estão à nossa volta, elas nos rotulam. Ah, dirigente do círculo de oração, tá tudo bem, não pode acontecer essas coisas na casa dela. Não, é pastor, não, na casa do pastor, todo mundo é santo, todo mundo vai para o céu, não, tem cargo, não é isso. Não, e não é assim, meus irmãos, que funciona. Não é assim que funciona. Independente de liderança, independente de cargo, independente de responsabilidades ministeriais, somos seres humanos. E nós precisamos saber que não são todas as pessoas que têm que ter acesso a algumas coisas na nossa casa, na nossa vida. Talvez eu e você estamos dando acesso a pessoas que já não é mais para ter acesso. Pessoas que estão ali e estão impedindo o Senhor de realizar um milagre. Tira os observadores, tira os curiosos, tira os que estão ali só para colher informação, só para saber o que está acontecendo na sua vida, mas de verdade não se importa.
não se importa com o que está acontecendo na sua vida de verdade, porque não fala, não, meu irmão, vou orar com você, vamos orar por essa situação, o Senhor vai realizar um milagre. Não, meu irmão, estamos juntos, o Senhor está fraco nessa hora, mas Deus é poderoso, Deus vai te sustentar, Deus vai continuar te sustentando. Será que eu e você não estamos só cercados de curiosos? Será que hoje não é o dia que o Senhor está falando para mim e para você? Tira os curiosos e observadores de dentro da tua casa, que eu quero operar um milagre. Eu quero levantar Talita, eu quero dizer que Talita estava só dormindo. Talvez hoje seja o dia que o Senhor marcou para que eu e você venhamos ter uma atitude diferente. Ao invés de querer uma casa cheia, uma mesa repleta, com muita gente, com muita alegria, que nem é num casamento. O Senhor quer que eu e você esvazie a casa. Quer que eu e você deixe só quem tem propósito, só quem sabe da situação, só quem tem orado com você, só quem tem buscado com você, só quem não tem te acusado pela situação que você está vivendo. Só quem acredita. Só quem acredita é para estar com você para o milagre acontecer. Não temas, crê somente. Peça para o Senhor, para que você possa ter discernimento de quem é para estar e de quem não é para estar, porque o Senhor vai operar um milagre na tua casa. Quando você tirar os observadores, os curiosos, os que estão aí só para saber o que está acontecendo e espalhar. Amém? Que o Senhor Jesus ele continue nos abençoando. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, Deus querido e Deus santo, eu quero nessa hora, Jesus, te agradecer por mais esta oportunidade. Quero te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Pai, nesse dia que o Senhor vem abrir os nossos olhos, Senhor, os físicos e os espirituais, para que nós sabemos quem é, Senhor, que deve ficar ao nosso lado nessa peleja. Quem é que deve estar junto conosco, Senhor, para que o Senhor venha realizar o milagre? Que nós possamos discernir, Senhor, se o milagre é para ser intimista ou é para ser público. Nos ajuda, Senhor, continua nos dando graça. Nós sabemos que o Senhor é o dono do milagre, nós sabemos que não há impossível para o Senhor, que quando o Senhor deseja operar, não tem quem peça. Mas, Senhor, nos dá graça, nos ajuda a continuar, nos ajuda a chegar, tira todo o medo, tira todo o temor. Nós sabemos que o Senhor tem nos dado espírito de intrepidez, mas que toda covardia, Senhor, todo temor seja repreendido pelo poder que há no teu nome. Coloca, Senhor, fé, que nós venhamos acreditar, que nós venhamos crer que o Senhor há de fazer o milagre, que nós venhamos crer que o Senhor já tem tudo preparado, e se o Senhor decidir de não fazer o milagre, que nós possamos continuar aos teus pés, buscando, clamando, porque sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas, que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Continua nos ajudando, Senhor, nos fortalecendo, não nos deixa perecer em meio ao caminho não, mas que nós possamos chegar até o fim, que nós possamos continuar sendo, Senhor, instrumento nas tuas mãos, da graça, ajuda e fortalece a todos aqueles, Senhor, que a tua palavra alcançar, que nós possamos ser instrumento nas tuas mãos e que o milagre, Senhor, o milagre aconteça na casa dos meus irmãos e na minha casa, para a honra e glória do teu nome, é o que eu te peço, e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.